A equipe de megazoologistas ficará frente a frente com 3 kaijus enviados pelos Devonianos. Eu acho que isso vai dar ruim, hein? A menos, é claro, que o Rei dos Monstros consiga impedi-los. E por falar em Rei dos Monstros, teremos a participação especial de um outro monstro que também já foi rei, King Caesar. Não posso falar muito, mas assista até o final porque alguns fatos muito importantes serão revelados pelas Shobijins. Eita, acho que já dei spoiler. Agora já foi, mas fica aqui comigo que tem isso e muito mais no vídeo de hoje. Mais um vídeo dessa maravilhosa série feita especialmente para você. Então já taca o dedo no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar todas as notificações, porque senão você vai perder a sequência dessa história. E como eu disse, esse vídeo faz parte de uma série. Então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja esses vídeos antes, para que você entenda tudo o que está acontecendo agora. Combinado? E a história já começa com tudo. Sob o controle dos Devonianos, Titanossauro, Ghizorah e Manda partem para cima da frota de navios militares. Titanossauro vai com tudo e ataca o navio onde estavam Lucy e seus amigos. E eles não tiveram tempo para nada, pois Titanossauro partiu o navio ao meio com um único golpe, mandando pros ares toda a equipe de megazoologistas. O segundo navio da frota é atacado por Ghizorah, que reduz o navio a destroços sem mostrar muita dificuldade. O capitão do terceiro navio, que observava o ataque de Ghizorah, constata que todas as armas que eles tinham pareciam não fazer efeito. Enquanto isso, um outro membro da tripulação o informa que o radar detectou 2 outros sinais, se aproximando muito rápido da posição onde eles estavam. Um deles era Godzilla, vitorioso após sua batalha com Biollante. E quando o Rei dos Monstros entra em cena, ele já aparece todo enrolado com Manda, que se enrola em volta do pescoço de Godzilla, que também agarra Manda e arremessa a cabeça dele contra um dos navios. E alguém aí podia avisar para o Godzilla que as pessoas esperam que ele proteja a frota, e não que ele acabe com o resto que sobrou. Enfim, e vendo que Manda já estava tomando um sacode de Godzilla, Ghizorah entra na briga e já toma logo uma kaijuzada na cabeça. Será que essa palavra existe? Já que ele usou um kaiju para bater no outro, monstrado, uma kaijuzada... não sei. Os dois unem força contra Godzilla, cada um se enrolando em um dos seus braços, imobilizando o Rei dos Monstros, fazendo com que ele fosse atingido pelos mísseis lançados pelos navios. E aí, meus amigos, Godzilla fica furioso, carrega sua baforada atômica e BUM! Dispara em cima de Manda e Ghizorah, que não puderam desviar, pois estavam enrolados nos braços de Godzilla. Eles então recuam e partem rumo ao oceano admitindo a derrota. E você pode estar se perguntando, cadê o Titanossauro? Achou! Fala sério, hein? Tava com medinho, é? Titanossauro estava escondido atrás do navio, mas se ele achou que ia se safar, ele estava enganado, pois Godzilla tinha separado um presentinho para ele também. E toma-lhe baforada atômica. Tá pensando o que, hein, rapaz? Ninguém é capaz de se esconder do Rei dos Monstros. Titanossauro então bate em retirada, se juntando aos já derrotados Manda e Ghizorah. Os militares começam um trabalho de resgate aos sobreviventes, contando com o porta-aviões que sobrou e helicópteros de apoio. E apesar do professor Candy estar feliz por seus alunos estarem bem, muitas vidas foram perdidas nesse ataque, além de perceberem também que Lucy estava desaparecida. A cena corta e felizmente podemos ver que Lucy estava viva. Ela acorda em uma praia deserta e começa a caminhar, procurando por um de seus companheiros de equipe, enquanto ela se pergunta se está morta e se aquele lugar era o céu. Mas então ela encontra algo que a deixa chocada. Lucy dá de cara com a Shobijin. A megazoologista se assusta porque as fadas a chamam pelo nome, e Lucy também pergunta se elas viram alguém do grupo dela. Elas respondem que só sabe o nome pois ela mesma gritou. Também dizem que ela está sozinha, e perguntam se Lucy pode segui-las, para que elas possam lhe mostrar a verdade sobre a ilha. Lucy aceita e o que ela encontra é ainda mais surpreendente. Eram Mothra e suas larvas descansando em seu altar. As fadas explicam que permaneceram escondidas do mundo por milhares de anos, mas que apesar disso estão muito perto de onde o grupo de Lucy foi atacado no Oceano Pacífico. Lucy então pergunta quem são aquelas pessoas ao redor delas, e as Shobijin explicam que são nativos de uma civilização perdida há muito tempo, refugiados de uma época sombria. Elas conduzem Lucy a uma caverna abaixo do altar de Mothra, onde podemos ver nas paredes várias pinturas antigas retratando os kaijus do planeta Terra. Quando Lucy pergunta o que há de errado com Mothra, as Shobijin dizem que Mothra foi ferida em sua batalha com Destoroyah, e que elas nem sequer sabem se ela vai conseguir se recuperar.
Mas as fadas dizem que mesmo que Mothra nunca se recupere, a profecia ainda se cumprirá. Lucy fica curiosa e pergunta que profecia era essa que elas estavam falando. E elas respondem que a profecia diz que um dia 2 monstros irão subir, um para destruir o planeta e outro para defendê-lo. As Shobijin explicam que tudo na Terra funciona em harmonia e equilíbrio, assim como não há vida sem a morte e nem um começo sem o fim. Durante um flashback narrado pelas fadas, elas explicam que nos tempos pré-históricos sempre existiram criaturas capazes de restaurar o equilíbrio da natureza, caso alguma delas se tornasse muito poderosa, seja criatura vinda dos céus, do mar ou de qualquer outro lugar desse planeta. Ainda no flashback vemos isso representado quando Gorosauro é mostrado atacando Espinossauro, antes de ser atacado por Megaguirus, e Camibas em seguida emerge do mar e também entra na batalha. As Shobijin afirmam que o planeta continuou a prosperar até quando algo acontecesse. Lucy então diz que o desequilíbrio deve ter sido causado pelo meteorito que eliminou os dinossauros. Mas as fadas a corrigem, afirmando que o planeta sofreu grandes perdas naquela ocasião, mas com o tempo ele se recuperou. O evento do qual elas estavam falando aconteceu há milhares de anos atrás, no lugar onde os refugiados que vivem hoje na ilha chamavam de casa. Após a queda do meteorito, a maioria dos kaijus foi forçada a se esconder devido às grandes mudanças climáticas que ele produziu. E assim eles permaneceram até os tempos de King Caesar, até o dia em que a Terra liberou seu poder contra todos. Milhões de anos após a extinção dos dinossauros, a civilização humana ressurgiu nas ilhas do Pacífico, onde as pessoas eram protegidas por seu monstro guardião, chamado King Caesar. Contudo, o monstro insectoide gigante Megalon subitamente se levantou da terra e começou a aterrorizar toda a população e a demolir a aldeia. E como havia acontecido muitas vezes antes, um outro monstro se levantaria para restaurar o equilíbrio, e era ele, King Caesar. Para aquela gente, King Caesar era o rei da antiga civilização e também seu protetor. Não importando o quanto feroz o oponente fosse, King Caesar não iria recuar. E a batalha se estendeu por todas as ilhas próximas, com ambos tentando destruir um ao outro. Mas os humanos foram incapazes de se defender de tamanha força e acabaram mortos aos montes durante a luta entre os dois monstros. King Caesar, ao perceber as mortes daqueles que ele deveria proteger, ficou furioso, completamente fora de controle, se tornando tão violento e imprevisível quanto Megalon. Os poucos sobreviventes zarparam para tentar fugir daquela carnificina, mas a batalha dos monstros despertou também as criaturas do mar, incluindo Varan e Ebirah, que destruíram os barcos que fugiam, matando todos aqueles que estavam a bordo. Já não havia mais equilíbrio no planeta, pois a batalha que os dois iniciaram acabou acordando muitos outros. E naquele dia o planeta nos deu uma terrível advertência, quando algo vindo dos céus que não pertencia ao nosso mundo chegou com uma força devastadora ao nosso planeta. Megalon foi forçado a recuar e se enterrar na crosta terrestre, e King Caesar sumiu durante o maremoto. A destruição foi catastrófica e Mothra reuniu todos os sobreviventes que pôde, os trazendo para a ilha para que pudessem viver em paz e segurança. King Caesar nunca mais foi visto, talvez porque está morto ou simplesmente esperando por uma nova oportunidade. O que se sabe é que quando a batalha foi interrompida de forma inesperada, os outros monstros, sejam eles da terra, da água, do ar ou do fogo, também desapareceram. E para quem ficou com dúvida, olha aí quem havia chegado ao planeta, os Cryogs. Quando as Shobijin terminam sua história, Lucy faz uma observação dizendo que ninguém havia visto metade dos monstros que estavam pintados naquelas paredes. Ela também faz uma espécie de crítica à forma como eles estavam categorizados como se fossem elementos essenciais, dizendo que aquilo fazia com que tudo soasse como apenas um mito ou folclore. E Lucy ainda diz que talvez elas tenham se esquecido do maior deles, e pergunta onde está Godzilla naquele mural. As Shobijin explicam que todas as culturas do planeta fazem algum tipo de referência aos elementos, e que ainda pode haver um quinto, que elas chamam de O Desconhecido. As fadas afirmam que o elemento desconhecido criou o atual conflito do planeta, e temem que ele tenha voltado à tona ainda mais forte do que antes. Lucy então percebe que os monstros espaciais não fazem parte do equilíbrio natural da Terra, e portanto devem ser esse tal elemento desconhecido. As fadas elogiam a inteligência e o espírito de Lucy, e dão a ela um amuleto com o símbolo sagrado de Mothra. Elas dizem que ela deve voltar e dizer aos seus líderes que o planeta está em grande perigo, e que apenas Godzilla será capaz de salvar o mundo da ameaça que se aproxima.
As fadas dizem que eles devem agir agora para que o planeta sobreviva, e que Lucy nunca deverá esquecer da profecia, mesmo quando a guerra tiver sido ganha. Enquanto Lucy, totalmente recuperada, se prepara para deixar a ilha, as fadas dizem que ela encontrará o caminho para os seus amigos, e deixam claro que é ela que deve entregar a mensagem. E elas explicam o porquê, dizendo que elas já tentaram antes, mas os líderes do planeta preferiram ignorá-las, e reforçam dizendo a Lucy que o equilíbrio do planeta está desfeito, e que esse equilíbrio deve ser restaurado o quanto antes. Quando Lucy pergunta onde o equilíbrio precisaria ser restaurado, as pequenas fadas dizem que logo ela encontrará a resposta que ela procura. Enquanto Lucy se despede, ela pergunta a Shobidin se ela pode tocar em Mothra, já que ela nunca esteve tão perto assim de um kaiju. As fadas dizem a Lucy que se ela for pura de coração, Mothra vai permitir. Lucy então toca com a mão na cabeça de Mothra, e de repente é consumida por um flash de luz. E quando ela acorda, ela se vê em um barco salva-vidas com Steven Woods, que reconhece Lucy como a mulher que ele salvou de Zilla em Honolulu. E ela já vai logo perguntando a Woods onde estava o Dr. Candy e o que aconteceu com o navio. E Woods responde com uma outra pergunta, que foi como ela foi parar ali no meio do oceano. Lucy então pede educadamente que ele cale a boca e diga onde está Dr. Candy, pois é preciso avisá-lo onde está a verdadeira ameaça. Woods então pergunta onde estaria essa tal ameaça, e ela simplesmente responde: de algum lugar lá embaixo. Como será que Lucy vai convencer os demais sobre a profecia que as Shobidin a alertaram? E qual será a próxima cartada dos Devonianos nesse jogo? Será que eles têm mais algum outro kaiju escondido na manga? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas em breve. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa história. Obrigado, um abraço e até a próxima.